Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast Advogando para Servidores Públicos. Eu sou o professor Alexandre Maza, estou aqui na Alexandre Maza Advocacia e este programa tem o objetivo de debater oportunidades e teses de defesa para quem quer atuar na advocacia em favor de servidores públicos. E hoje eu vou falar de defesa em improbidade administrativa. Lembrando que o objetivo de todos esses conteúdos é nós advogarmos juntos. Então, aparecendo uma causa no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo. Você tem o link do WhatsApp do meu escritório aqui embaixo na descrição dessa live. E aí a gente pode discutir os termos de uma parceria. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, inclusive o Advogue para Servidores Públicos, cuja conversa de hoje é uma parte do conteúdo do curso, é uma das oportunidades que eu ensino no curso completo Advogue para Servidores. Gente, os cursos de advocacia da minha escola têm quase 10 mil inscritos. Não é possível que não haja um curso do seu interesse, você que advoga, está precisando dar uma chacoalhada na sua profissão. Tem o Advogue para Servidores, o Advocacia Tributária, advogando em licitações, advogando em contratos administrativos, advocacia previdenciária, advocacia trabalhista, planejamento tributário. Tem um curso incrível do professor Fabrício Bolzan, que é de liminares contra planos de saúde. Então, entre lá na home da minha escola, escoladomasa.com.br. Na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer os cursos mais importantes da minha escola. Vá lá, garanta a sua vaga. Se você preferir, contrate o acesso premium, que libera o conteúdo de todos os cursos da escola por um ano. Você não vai se arrepender. Venha se juntar a esses quase 10 mil alunos que tiveram a advocacia mudada para melhor com essa capacitação dos cursos da minha escola. Hoje eu vou falar sobre um assunto, defesa e improbidade administrativa. Eu nunca fiz essa conta, mas é provavelmente a causa que eu mais tenha no meu escritório, seja em ações judiciais, seja em consultas. Eu respondo muitas consultas sobre improbidade administrativa. E por quê a importância desse tema da improbidade administrativa? Porque a improbidade administrativa avacalhou no Brasil. Eu escrevi um artigo sobre isso chamado A Espetacularização da Improbidade, porque tudo virou improbidade administrativa, desde casos graves até situações muito corriqueiras em que um servidor público acumula de forma ilegal cargos públicos. Isso está sendo considerado improbidade. Então, houve uma banalização das ações de improbidade administrativa. Qualquer ilícito em direito administrativo, hoje o Ministério Público abre um inquérito e propõe uma ação de improbidade. Há um problema na lei de improbidade que causa essa banalização, do meu ponto de vista, que é o artigo 11, que define os atos de improbidade que atentam contra princípios. Se nós formos levar ao pé da letra, qualquer violação de regra em direito administrativo é uma desatenção ao princípio da legalidade. Portanto, daria para enquadrar no artigo 11 qualquer ilícito administrativo ocorrido no nosso país. Mas visivelmente não é esse o objetivo que inspirou o legislador a criar a ação de improbidade. A prática de um ato ímprobo necessariamente exige que haja um dolo específico, a intenção deliberada e comprovada do agente de atentar contra princípios, de causar uma lesão ao erário ou enriquecer ilicitamente. E como essas ações são propostas aos milhares no nosso país para a advocacia especializada em servidores, essa é uma tese muito importante, a defesa de acusados em improbidade, sejam servidores públicos, sejam particulares que se encaixam nas hipóteses legais. E aí, eu gosto sempre de posicionar o assunto com algumas observações de abertura. Uma primeira pergunta que você pode se fazer, Masa, por que defender réus de improbidade é uma grande oportunidade para quem está começando? Porque são demandas de alta remuneração, os clientes chegam desesperados para o atendimento, então a gente tem uma satisfação especial em resolver o problema do cliente, em bem atender a essa sua demanda.
São clientes com um bom potencial financeiro, muitos deles são políticos e empresários. São causas casadas com direito penal, então quem já é penalista costuma receber muitas causas de improbidade no escritório, o que viabiliza parcerias de mão dupla. Nós encaminhamos as nossas causas aos penalistas e eles trazem ações de improbidade para a gente. Dá para fazer, portanto, parcerias com outros escritórios e as teses de defesa são muito repetitivas, porque não há muito mais do que 4 ou 5 linhas de defesa em favor de quem é acusado da prática de improbidade. Aí você vai perguntar, ô Maza, mas afinal, o que é uma improbidade administrativa? A improbidade é um ilícito cível previsto na Lei 8429. Ao contrário do que todos os jornalistas dizem, todos em matérias a respeito desse assunto, improbidade não é crime. Não existe o tal crime de improbidade. Pesquisa aí nas suas redes, pesquisa na internet, matérias a respeito de improbidade sempre vão usar a expressão crime de improbidade. Improbidade não é crime, a improbidade é um ilícito com natureza civil, administrativa, política, mas que não manda ninguém para a cadeia. Ao final de uma ação de improbidade, não há possibilidade de aplicação de penas restritivas de liberdade. As penas são graves, mas ninguém vai para a cadeia. As penas podem ser perda do cargo, suspensão de direitos políticos, multa civil, ressarcimento do dano. É uma ação de efeitos gravíssimos. Imagina, por exemplo, um político processado por improbidade, ele pode ter a carreira destruída só com a propositura da ação. Porque na cabeça das pessoas que não têm formação jurídica, não há muita diferença entre ser condenado por improbidade e sofrer uma ação de improbidade. Nós, operadores do direito, sabemos da existência do princípio da presunção de inocência. Então, ser processado por improbidade não significa ter praticado um ato de improbidade. Mas quando você divulga na imprensa que o prefeito está sendo processado por improbidade, as pessoas entendem que ele praticou um ato de improbidade, que, portanto, nesse inconsciente coletivo seria um crime, uma conduta gravíssima. São consequências severíssimas, em que um político, por exemplo, pode perder tudo. Na propositura de uma ação como essa, ele pode jogar pelo ralo décadas de dedicação à formação de uma imagem política. Então, a defesa de improbidade tem que ser feita tecnicamente, de modo muito bem realizado, muito bem pensado, para a gente ajudar esse cliente que muitas vezes chega desesperado no escritório. Qual que é o perfil do cliente? A ação de improbidade normalmente é proposta contra agentes públicos, em geral políticos, mas pode ser também um político, um empresário acusado de enriquecer ilicitamente, causar lesão ao erário ou violar princípios. Com a banalização da ação de improbidade, normalmente quem é processado é um agente público e, na maioria das vezes, sem ter tido a intenção de realizar uma conduta. Por isso que a tese central em defesa de clientes em matéria de improbidade é a ausência de dolo. O ônus da prova incumbe a quem alega, então é o Ministério Público que tem que demonstrar o dolo específico que caracteriza uma conduta ímproba. Dolo esse sem o qual não há ocorrência desse ilícito chamado de improbidade. Há coisa de 10 dias atrás, eu atendi mais um cliente em consulta acusado de improbidade administrativa. Não fechamos o contrato, ficamos só na consulta, porque ele arrumou um outro caminho de defesa. Mas eu disse isso para ele ao final da nossa consulta online. Eu disse: a tese vai ser dolo, a sua tese de defesa. Então, independente de quem seja o advogado que atue em seu favor, leve com você essa ideia de um especialista, depois de eu analisar o caso dele, de que tudo vai girar em torno da discussão do dolo. E importante, a defesa em matéria de improbidade pode se dar em duas etapas. Pode ser na fase de inquérito civil, em que não tem muito que possa ser feito, mas eu tenho defendido em livros a ideia de que o inquérito civil ele exige contraditória e ampla defesa, então é possível que haja manifestações de defesa no inquérito ou na fase judicial.
em que hoje tudo se concentra na contestação, não há mais aquela figura da defesa prévia que existia antes. Então, ou a gente defende o cliente no inquérito que antecede a ação, ou dentro do âmbito da ação, em uma contestação. Podemos defender também nas cautelares, que são tão frequentes em ação de improbidade, praticamente não existe ação de improbidade sem uma medida cautelar. E quais as teses mais importantes de defesa? A mais importante de todas é a ausência de dolo, lembrando uma vez mais que o ônus da prova incumbe a quem alega. Então, se o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade, ele tem que fazer a prova cabal da existência de uma conduta dolosa, de uma intenção específica em violar aquela regra. E, claro, tem a tese também da prescrição. Hoje o prazo prescricional ele está fixado em 8 anos, com a possibilidade de ocorrência da chamada prescrição intercorrente. Então tem duas formas de compreender a prescrição hoje. A prescrição para a propositura da ação e a prescrição por conta de uma demora entre as etapas da ação de improbidade. O assunto é muito rico e ele está envolvido nesse tema da espetacularização, como eu disse para você, mas aqui nós temos as linhas gerais que já permitem definir aí a moldura de um quadro geral panorâmico sobre as nossas linhas de defesa em matéria de improbidade. Lembrando que o objetivo desses conteúdos é o advogar junto com você nas suas causas, então tendo uma causa no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda e hoje, mormente, uma causa envolvendo improbidade administrativa, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo tem um link para o WhatsApp do Alexandre Maza Advocacia. E também estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Venha fazer parte desse grupo de 10 mil advogados que tiveram a profissão alavancada com essa capacitação que eu faço nos cursos da minha escola. Lembrando que esse tema de hoje, defesa e improbidade, é uma das 20 oportunidades de negócio que eu ensino no curso completo Advogue para servidores. Valeu? É isso, muito obrigado, nos veremos na próxima oportunidade. Até mais, valeu, tchau.